estudos da Embrapa Suínos e Aves Santa Catarina mostram que, do ponto de vista nutricional, o arroz pode complementar ou até mesmo substituir o milho na alimentação dos animais. E quem traz mais informações para a gente sobre este estudo é o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Jorge Vitor Ludic. Jorge, seja muito bem-vindo, viu, professor? Obrigado aí por nos atender. Esse que é um momento difícil aí para a suinocultura, né? E a gente poder trazer alternativas, isso ajuda bastante. Seja muito bem-vindo aqui ao Agronotícias. Obrigado. Olha, professor, há alguns anos, né, o milho e a soja aí têm influenciado bastante, né, o desempenho da suinocultura e a avicultura brasileira. Os produtores enfrentam, então, esses altos custos de produção. O arroz pode, então, ser mesmo aí uma alternativa, né, na alimentação desses animais? Sim, perfeitamente. O arroz, vamos especificar bem claro que tipo de ingrediente é esse, né? Veja bem, o arroz sem casca, ainda não polido. Então, na verdade, esse arroz, né, chamado arroz marrom, né, ele tem uma composição nutricional muito similar ao milho. Então, toda vez que, vamos dizer, uma relação, o pessoal quer saber, mas compensa, né, economicamente, né? Toda vez, vamos dizer assim, numa cotação do preço do arroz, base geral, vamos dizer assim, de R$ 60, saca de 50 quilos, né? Arroz com casca. Se você transformar isso, 20% é casca, né? E vamos dizer assim, então isso vai gerar para a gente, é uma saca de 50 quilos, isso vai gerar para a gente um valor de R$ 1,50. R$ 1,50 significa que o preço do milho estaria a R$ 90, vamos dizer assim. Nossos cálculos, né, é a equivalência, na verdade, existe uma equivalência nutricional, né, muito próxima, né, até tem algumas características, né, que são até melhores, né, do arroz do que do milho, tipo uma densidade específica 10% acima, o que é um negócio interessante, né, mas na questão de preço, vamos dizer assim, se o milho tiver a 90, e o arroz a 60, arroz com casca, né? E transformando, né, a 20% de perda da casca, né, do arroz, né, tirando essa casca, então é hora de pensar se o arroz, né, não seria uma alternativa viável. Só que assim, a gente tem que sempre trabalhar preço posto na fábrica de ração. Então, são questões que envolvem a questão de logística, de tributos, né? Uma série de fatores, né? Então, preço por preço, né? Na fábrica de ração. É o que a gente avalia. Então, por quê? Nutricionalmente, repetindo, né? O arroz marrom, que a gente chama, né? É uma alternativa. Existe mais ou menos 500 mil toneladas, né? Vamos dizer assim, agora, para a previsão, né, é uma redução de 2 e pouco por cento, né, na produção nacional do arroz, principalmente na região sul, né, em função do clima. Mas mesmo assim, né, existe uma previsão de mais ou menos 500 mil toneladas que estariam disponíveis, né, para serem absorvidas, né? Então, essas 500 mil toneladas, o que elas representam? Né? Desse universo aí de 10 milhões de toneladas, né, de arroz produzido, né? Na verdade, são 10 milhões e meio, a estimativa da Conab, né? Então, o que significa? É mais ou menos 5%. Isso é vamos dizer assim, é aquele arroz de menor qualidade, que pode ser usado na alimentação de suínos e com grande vantagem, certo? Ô Jorge, como o senhor citou, né, a gente vem acompanhando aí, o arroz também vai ter essa produção menor, né, este ano por conta da estiagem aí no sul. E os custos de produção também subiram aí do cereal, né? Então, como viabilizar essa alternativa? É possível fazer isso também? Veja bem, o preço base do arroz hoje está em R$ 60 saca de 50 quilos, arroz com casca, né? É um ponto importante, é a manutenção, né, de um preço
razoável para o produtor, para o arrozeiro, né, para cobrir os custos de produção. Então, esse é um mercado, vamos dizer assim, é um mercado secundário para o arroz, né, para o mercado do arroz, que ajuda a segurar preço, né, ajuda a segurar preço para cima, vamos dizer, para remunerar o arrozeiro. Então, essa é uma característica importante, porque, na verdade, está faltando, lá na nutrição animal, está faltando mais ou menos, vamos dizer assim, 8 a 10, vamos dizer assim, ainda está indefinido, 8 a 10 milhões de toneladas de milho, né? E, na verdade, você tem um produto. E ainda lembrando, né, assim, como subproduto do arroz, né, vamos dizer, esses 10 milhões de toneladas vão ser processadas, veja bem, né, 10 milhões vão ser processadas, então temos farelo de arroz, né, na proporção de 1 milhão de toneladas também disponível, que tem um outro valor nutricional, é outra realidade daí. Ô Jorge, a ideia, a proposta, né, é usar o excedente dessa produção de arroz aí, né, que está sendo utilizado na alimentação de suínos e aves, né? Exatamente, principalmente suínos, né, que tem um valor nutricional muito próximo ou até, às vezes, em algumas características nutricionais até superior, né? Veja bem, esse excedente, na verdade, nós estamos falando de 5% da produção de arroz, certo? Sempre lembrando, e onde falta o milho, veja bem, onde falta o milho, na região sul, né, para alimentação animal, nós temos 91% segundo dados da Conab, 91% da produção do arroz está localizada na região sul. Então, questões de logística, de transporte, tudo isso, né, pode viabilizar esses 500 mil toneladas de arroz, né, na alimentação animal. Vai fazer falta, né, no prato do consumidor, né, o arroz? Não, esse é um arroz, né, que a Instrução Normativa 02/2012 do Ministério da Agricultura define os diferentes padrões de qualidade do arroz. Então, arroz com defeitos, né, e nós estamos falando de 5% da produção apenas. Então, esse 5% já está dentro de uma faixa de arroz de qualidade inferior, que não vai fornecer um arroz tipo 1, um rendimento industrial apropriado, entende? Então, essa é uma característica importante. Temos que olhar essa possibilidade, né, que é mais ou menos, vamos dizer, 5% do arroz nacional, né, pode ser usado na alimentação animal, porque é um arroz potencialmente de qualidade inferior. Né? Interessante, viu? A pesquisa. Segundo os critérios do Ministério, né? Arroz tipo 1 até tipo 5, né? Então, tem características de defeitos de grãos, né? Que muitas vezes, porque o consumidor brasileiro, ele prefere arroz tipo 1, né? Longo, né? Fino, né? Tipo 1, e, na verdade, nem todo arroz produzido se enquadra nessa qualidade, entende? Então, esse é o nosso ponto, né? Porque, na verdade, existe um desconhecimento meio grande, né? Bastante grande, né? Ainda sobre qual é o valor nutricional desse arroz marrom que a gente fala, que é um arroz descascado e não polido. Então, ele ainda tem toda aquela característica, né, do farelo de arroz, né, que está ali naquele grão ainda, né? Certo. Jorge. E para suínos é um negócio extremamente interessante. Né? Perfeito, excelente o estudo, acho que vai ajudar bastante aí a suinocultura. E eu quero agradecer, viu, Jorge, a sua participação com a gente aqui hoje, trazendo essas informações, essa novidade aí para o produtor. E até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado pela entrevista. Obrigado.